Se à noite nós vamos ter aí uma programação especial para as crianças, agora de manhã nós vamos falar para as crianças também, mas para as crianças grandes, crianças de todas as idades, porque foi assim que o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos em dado momento, usando a criança como modelo para o discípulo, como modelo para nós. E tem dois momentos especiais que Jesus faz uma abordagem interessante acerca das crianças. Então, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 33 a 37. Depois nós vamos ler um outro texto que está um pouquinho à frente, tá? Para o pessoal do multimídia, o outro texto seria Marcos 10, do 13 ao 16. Mas o primeiro texto é Marcos 9, 33 a 37. Marcos 9, 33 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. Quem quiser ler também, no telão está projetado aí o texto. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Agora vá um pouquinho à frente, capítulo 10, dos versos 13 a 16. Capítulo 10, dos versos 13 a 16. Aí diz assim, olha: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. ênfase na parte B do último versículo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para pregá-la e que ela possa, Deus, cumprir os teus propósitos, nos instruindo, corrigindo, nos edificando e nos fazendo caminhar cada vez mais conforme a tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, são dois momentos aqui. No primeiro texto, quando ele usa uma criança para mostrar como devem ser os discípulos, primeiro ele usa a criança para exemplificar como devem ser os discípulos. No segundo momento, no capítulo 10, dos versos 13 ao 16, ele fala sobre um momento quando os pais trazem as crianças até Jesus para que abençoasse. Então, entendendo que o capítulo 10 é o segundo momento, acontece primeiro aquela situação em que ele quer ensinar os discípulos que estão disputando entre si quem é o maior no reino, e ele quer mostrar que precisa ser como uma criança. Eles estão discutindo coisas equivocadas. Um pouco à frente, os discípulos tentam impedir que as crianças cheguem até Jesus. Então, eu vou tratar primeiramente com os irmãos do segundo texto e depois nós voltamos para o primeiro. Do verso 10, no capítulo 10, do verso 13 ao 16, a mensagem que deve ficar para nós, meus irmãos, é: levem as crianças a Jesus. Levem as crianças a Jesus. E é urgente pregarmos esta mensagem, porque nós estamos perdendo, como igreja, a nossa dimensão de passar de geração em geração os ensinos de Deus.
Veja que Jesus, quando ele diz, ele fala aos discípulos, ele repreende os discípulos e fala, olha, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Ele está olhando para as crianças, está dizendo isso, olha, os pais estão levando as crianças a Jesus, era uma tradição levar as crianças aos rabinos, aos mestres, para que os abençoasse, e os pais estavam levando as crianças a Jesus para que ele impusesse as mãos, para que ele orasse, para que ele abençoasse aquelas crianças, mas os discípulos estavam impedindo, e Jesus Jesus repreende, pede para que eles não impedissem as crianças de chegar até ele. Então veja que Jesus, ele coloca as crianças num lugar de destaque no reino de Deus, porque ele fala dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. E podemos destacar aqui 3 pontos importantes, e nós estamos celebrando aqui o Dia da Criança, na terça-feira, mas como já mencionou a Nívia, nós antecipamos geralmente quase sempre no segundo domingo. As crianças eram levadas a Jesus para que ele as abençoasse, ou seja, elas eram levadas a Jesus, ou seja, devemos facilitar o acesso das crianças a Cristo. Não devemos impedir que as crianças cheguem a Jesus. Observe que muitas vezes nós nos tornamos obstáculos para que as crianças possam ir até Jesus. Porque como pais, nós temos que ter disponibilidade, nós temos que ter disposição, nós temos que ter vontade, nós temos que ter orientação e prioridade para que as crianças possam ser levadas e ensinadas acerca das coisas de Deus. Por que eu estou dizendo? Veja, eu vou contar só uma situação aqui dramática, e eu entendo como dramática, porque 2 crianças que participavam das atividades da igreja, certa ocasião, reclamou que não estavam conseguindo participar e chorosas porque queriam participar. E quando nós questionamos por que elas não estavam conseguindo participar, elas disseram, nossos pais não gostam de nos trazer para a igreja. E os pais crentes. E é interessante porque batia exatamente no final da tarde, no horário do jogo do futebol, num período em que o jogo começava às 17 horas e acabava quase às 19. Então, o futebol, ele tinha prioridade. Eu não estou questionando aqui o que cada um deve escolher, mas levar a criança à presença de Cristo é uma prioridade, para que quando chegue na juventude e comece a se desviar para caminhos que não queremos que ela se desvie, nós tenhamos a segurança de que fizemos o nosso melhor durante toda a sua vida. Então, não impeçam que as crianças cheguem a Jesus. Agora veja, os pais estavam levando as crianças a Jesus, mas os discípulos estavam tentando impedir. Por que eles impediam? Porque eles não tinham a visão de Cristo, embora tivesse Jesus apresentado a eles a criança como modelo, eles não tinham a visão de Cristo e quase que entendiam aquelas crianças como um estorvo e tentavam impedir. Achavam que era mais prioridade Jesus falar aos adultos, Jesus falar aos pais, do que falar às crianças. E Jesus quebra isso dizendo o seguinte, olha, não impeçam, deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor, ela deve ser sempre aberta, envolvida e dedicada às crianças. Dedicada às crianças como o Lar Batista, que ele classifica as crianças, os adolescentes vão ficar bravos aqui, mas eles classificam as crianças
de 0 a 17 anos e 11 meses e 29 dias. Ou seja, ele só deixa de ser criança quando completa 18 anos, e aí ele entra numa outra classificação. Mas enquanto seja numa classificação como criança, como junior, como adolescente, enquanto está na sua fase de formação, enquanto não atingiu o pleno desenvolvimento das suas faculdades mentais, enquanto não ganhou a autorização da nossa lei para que possa responder por si mesma, elas são nossas crianças, estão sob nossa responsabilidade e precisam ter a nossa direção. Precisam ter a nossa direção. Porque nós perdemos muitas vezes a mão na adolescência, quando começa a querer seguir os teus próprios caminhos, dizer que pode decidir por si mesmo, mas não pode. O fato é que não pode. As escolhas precisam passar pelo crivo dos pais, até que ele tenha condições de decidir por si mesmo. Então a igreja precisa ser envolvida. O que mais leva pessoas a uma conversão genuína, firme, para a vida toda, acontece na primeira e na segunda infância. A primeira e a segunda infância, as crianças quase sempre são o melhor grupo para se evangelizar, porque eles consolidam no coração, ainda que se desviem, em algum momento voltarão ao Senhor. Há muitos testemunhos. E o terceiro é que Jesus dedica atenção especial e cuidado, impondo as mãos e abençoando as crianças. E aqui, irmãos, quero levantar uma outra situação, um outro ponto que nós não podemos deixar, e se deixamos isso, temos que retomar. Há muitas coisas que precisamos retomar na prática da vida cristã, na prática da vida com Deus, na nossa prática de sacerdotes do lar, que é orar pelos nossos filhos e entender que há uma bênção real nisso, quando nós intercedemos pelos nossos filhos, quando nos dedicamos a orar por eles, a abençoá-los, a apresentá-los a Deus, nós estamos realmente num momento sagrado, gerando benefícios para as suas vidas, para a eternidade. Para a eternidade. É importante. E às vezes nós não fazemos isso, como conheci uma família que a mãe diz que regularmente se levantava, era a prática. Não estamos dizendo que nisso tem mais benefício orar nesse momento ou em outro momento, mas a mãe tinha uma prática regular de se levantar de madrugada, ir até o quarto dos filhos e interceder por eles enquanto eles dormiam. Olha que bênção isso. E os seus filhos estão todos nos caminhos do Senhor, todos nos caminhos do Senhor, todos adultos seguindo os caminhos do Senhor. Então, cada um tem seu momento, mas nós precisamos nós somos e devemos ser a voz de Cristo, a mão de Cristo sobre os nossos filhos, porque o Espírito Santo que Ele enviou habita em nós e nós temos acesso a Deus e temos a obrigação de orar e de cuidar dos nossos filhos. Amém? Aí voltamos então agora para o nosso primeiro texto, onde nós vamos nos deter agora. Eu vou pedir para projetar novamente, nós vamos fazer a leitura novamente dos versos 33 a 37 do capítulo 9. Chegaram então a Cafarnaum, aqui os discípulos estão na casa de Pedro. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Olha isso, são discípulos do Senhor, andando com o Senhor, e sobre o que eles estavam discutindo no caminho. Eles se calaram. Por quê? No caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aí ele então pega uma criança, coloca esta criança no meio deles e toma nos braços e diz: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou.
Meus irmãos, o primeiro ponto deste texto para colocar, para que a gente possa refletir, sempre relembrar, é que as preocupações deste mundo nos impedem a um mergulho mais profundo nas coisas de Deus. Quando as coisas deste mundo ocupam muito mais da nossa vida do que das coisas de Deus, não estou dizendo que estão menos abençoados, salvo ou não salvo, não são estas questões que nós estamos tratando, mas nós estamos tratando sobre experiência e conhecimento de Deus. Só um panorama, antes deste momento aqui, Jesus vinha conversando com seus discípulos sobre quem ele era, sobre o seu reino, falando sobre o sofrimento que ele haveria de sofrer, sobre o seu esvaziamento, ele se despiu da sua glória para estar entre nós, ele fala sobre o seu estado de humilhação, e tudo isso por amor a uma humanidade pecadora e longe de Deus. Mas não só isso, ele pega Pedro, Tiago e João e leva com ele ao monte, e leva com ele num momento único, exclusivo, em que ele vai se transfigurar, apresentando a glória que ele tinha diante do Pai, e a glória que terá depois da sua ressurreição. A glória de Deus se apresenta em Cristo, na presença desses discípulos, mostrando quem Ele era, quem Ele é e quem Ele sempre será. Deus, Ele mostra todas essas experiências, como diz Hebreus, que o Filho, Jesus, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse momento, essa situação está sendo contemplada por estes 3 discípulos. Quem de nós não gostaria de estar com Cristo neste momento, contemplando um acontecimento como este? No entanto, apesar de Jesus falar quem Ele era, falar do seu reino, das coisas de Deus, falar que Ele haveria de sofrer, que Ele haveria de morrer, mas Ele iria ressurgir, de contemplar a própria glória de Deus em Cristo, eles pararam para discutir sobre quem seria ministro junto com Cristo, vamos usar este termo, se ele vai dominar este reino. Jesus falava de um reino dos céus e eles falavam do reino terreno. Se ele retomar a Israel do povo romano e ele se tornar rei, quem estará do seu lado? Quem será o primeiro? Quem será ministro? Não sei se é o termo, mas talvez quem será o ministro da economia? Quem será enfim, o ministro da saúde? Eles estavam discutindo as questões deste mundo, e é interessante que isso aqui não para neste momento, porque quando Jesus vai celebrar a Páscoa, está no cenáculo, celebrando a Páscoa, horas antes de ser traído, horas antes de ser preso, eles vão discutir ainda outra vez quem seria deles o maior, e Jesus vai repreendê-los novamente. Mas não só isso, Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos em Jerusalém e eles vão perguntar: será este o tempo do Senhor restituir o reino a Israel? Então veja, o tempo passando, Jesus se apresentando, mostrando tantas coisas, mas isso não sedimentava na cabeça deles. O que é que nós podemos entender aqui, meus irmãos? O nosso entendimento do reino de Deus, o nosso entendimento das coisas de Deus, não depende do nosso tempo de igreja. Não significa que se tivermos 100 anos de igreja, nós somos mais crentes do que o outro. Isso não é verdade. O que depende é o quanto nos aplicamos em buscar os conhecimentos de Deus, o quanto nos aplicamos a entender que o que Jesus nos oferece está muito além dos anseios deste mundo, que só provocam, na sua maior parte, tristeza, porque mais frustra do que se traz alegria. O fato, meus irmãos, que Jesus coloca a criança, porque a criança, ela é intensa naquilo que ela gosta, ela se entrega naquilo que ela ama, ela confia
e ela depende. E nós queremos estabelecer regras para Deus. Então, o nosso tempo, irmãos, de igreja, eu sinto dizer, porque nós temos aqui grupos grandes de muito tempo de igreja. Acho que se juntar todos nós aqui, vai dar pelo menos uma média de 30 anos de igreja de cada um aqui, numa média ou mais. Mas, irmãos, o que significa é o seguinte: o quanto conhecemos de Cristo, o quanto mergulhamos neste conhecimento, o quanto buscamos, o quanto refletimos, o quanto meditamos acerca das coisas de Deus. Sabe que tem uma perspectiva do conhecimento judaico acerca de alma e espírito, que é bem interessante. Estou falando aqui de uma forma bem simplificada, mas que a alma, por exemplo, ela está em 2 estágios. O primeiro estágio dessa alma vital, que depende de tudo para viver, nós precisamos acordar, comer, casar, ganhar dinheiro, comprar, se abrigar, ter os nossos recursos. Isso faz parte daquilo que é mais básico da vida. E quando nós saltamos um pouquinho disso, por conta daquilo que tem de Deus em nós, desde a sua criação, então nós desejamos ir um pouco além de comprar, um pouco além de adquirir, um pouco além de só dormir, um pouco além de possuir, um pouco além de todas estas coisas que tomam quase todo o nosso tempo. Quase todo o nosso tempo. Nós precisamos dar um passo além, e isso depende do quanto buscamos do conhecimento de Deus. Então, Jesus está dizendo ali, olha, se alguém quiser ser primeiro, será o último e servo de todos. Em outras palavras, talvez Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês estão discutindo por algo que, no seu entender, parece grande, porque para este mundo, posição e poder, posição e fama é importante, mas isso aí, da perspectiva, do olhar do reino de Deus, é quase nada. E vocês estão se perdendo nisso. Então vem aqui, olha para uma criança, olha que paradoxo isso. Olha para uma criança que vocês vão entender qual é o modelo que nós observamos para o reino de Deus. Então, meus amados, um ponto que nós devemos assim recobrar na nossa mente continuadamente é não deixar que as preocupações deste mundo, que aquilo que olhamos, que aquilo que pensamos, que almejamos, se torne maior do que a necessidade de buscar a compreensão daquilo que vem de Deus, daquilo que Deus nos ensina. É importante a gente dar um passo além. A outra questão é que nesse ensino de Jesus, quando ele está falando com seus discípulos e apresentando esta criança como um modelo, ele está ensinando que é preciso quebrar o orgulho, buscar a humildade e buscar a confiança em Deus. O que está no contexto de um grupo de homens discutindo acerca de quem será o primeiro? De quem terá destaque? De quem sentará do lado? Orgulho, arrogância. Meus irmãos, eu sei que é difícil falar destas coisas, mas estes sentimentos se apresentam na nossa natureza humana, por mais que nós tentemos lutar contra. Essa é uma luta contínua, estas coisas se manifestam em todo o tempo. Às vezes se tem o orgulho intelectual, porque acha que sabe mais, tem o orgulho do poder, porque acha que tem mais, tem o orgulho de onde mora, tem orgulho de tantas coisas. Estas coisas são muito comum na nossa natureza e tem que ser uma luta contínua. E o orgulho é, segundo as Escrituras e o que nós podemos compreender, aquele pecado mais antigo que existe, porque foi o orgulho que derrubou Lúcifer, foi o orgulho que afastou o ser humano de Deus, foi o orgulho que fez cair reis, que fez cair nações e que ainda hoje continua derrubando pessoas, derrubando crentes, derrubando ministérios, derrubando empresas, derrubando países, por questão de orgulho. Eu não gosto de entrar em mérito de questões, mas quando se pega, por exemplo, quando você assiste esses encontros como
da ONU, por exemplo, essas reuniões de líderes de nações, você observa ali muitos discursos, eu gosto de assistir essas coisas, mas você vê ali uma competição de vaidades. E essa competição de vaidades faz com que um país corte relações com outro por conta de interesses, não se importando se isso vai trazer uma consequência de fome, uma consequência de desemprego para o outro. Quem está discutindo ali, ele está dentro desta vaidade, deste orgulho, desta arrogância, que é característica do ser humano. E Jesus está dizendo aqui, olha, nós precisamos lutar contra isso. Aliás, a própria Bíblia diz que antes da ruína vem a soberba. E o espírito orgulhoso precede a queda. Meus irmãos, se quer ver alguém, assim, olha, quando alguém está próximo à queda, quando o orgulho chegou no seu ápice na sua vida, quando alguém chega no nível da sua autossuficiência, observe os momentos depois. Pegue histórias passadas de muitas pessoas, pessoas famosas, não famosas, pessoas conhecidas. Pode observar que quando o orgulho da autossuficiência, quando ele se acha quase que infalível, o próximo passo começa a sua queda. Jesus, contudo, diz, olha, o reino de Deus é daqueles que se reconhecem pequenos, dos que renunciam ao orgulho e à arrogância. Tanto que este mesmo momento, quando Mateus descreve, a fala de Jesus é assim, olha, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Se não se converterem, se não mudarem a sua visão, se não se deixarem aprender novamente, se não se colocarem como uma criança que está ali, ansiosa por aprender, por entender novamente, por se permitir nascer de novo, então vocês não vão entrar no reino de Deus. É isso que ele está dizendo para os discípulos dele. Olha, é preciso despir disso, se desconstruir de quem vocês são e entender os ensinamentos que vêm de Deus. Essa humildade que Jesus coloca não se refere também a uma inocência inconsequente, mas ele fala sobre reconhecimento da nossa dependência e da confiança em Deus. Veja que aqueles pais queriam que seus filhos fossem abençoados por Jesus, e as crianças se submetiam a esta bênção. Talvez chocaria nosso entendimento das coisas se a gente dissesse o seguinte, olha, às vezes nós não nos permitimos ser abençoados por Deus. Você já imaginou isso? Você já fez essa reflexão? De que talvez não somos abençoados por nós mesmos? E acontece, irmãos. E acontece de muitas vezes nós não nos submetermos adequadamente às coisas e às vontades de Deus, impedindo que Ele mesmo nos abençoe. Já foi motivo de pregação nossa aqui. E Jesus está falando, ensinando, olha, vocês precisam olhar para esta criança. Os discípulos, na verdade, assim como nós que estamos aqui, irmãos, nós que estamos aqui nesta igreja, que somos chamados de cristãos, servos de Deus, discípulos de Cristo, nós, assim como aqueles discípulos, mereciam o crédito por ouvir a Deus, por ouvir Jesus, por segui-lo, mas eles ainda precisavam, eles estavam em formação. Observe que aqueles discípulos estavam em formação. Muitos deles só vão alcançar o pleno da formação para fazer a obra de Deus depois que Jesus subiu aos céus, assim como Pedro, por exemplo. Pedro negou, depois que Jesus foi morto na cruz, voltou a pescar. Jesus ressurreto teve que buscar ele lá na praia. Ele foi alcançar isto só muito tempo depois e deixou uma história magnífica. Mas eles precisavam avançar do orgulho para a humildade e do egoísmo para a abnegação, aonde o outro é prioridade e não nós mesmos.
Os ensinos de Cristo, ele é profundo. Jesus era este exemplo. Veja, Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses nos revela algo maravilhoso. Jesus, este que está ensinando, este que está falando, diz assim, olha, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam se despir, vocês conhecem muitas coisas, vocês entendem, vocês estão tendo uma perspectiva de reino de Deus diferente, vocês precisam reaprender. E muitas vezes, irmãos, isso é bênção, isso não é ruim, viu? Nós, às vezes no decorrer da vida, nós vamos juntando para nós conhecimentos, convicções, que nos apegamos com tanta força, com tanta garra, e que pode não fazer o menor sentido. Quer ver, olha, coisas comuns que a gente ouve, por exemplo, estou dizendo isso é senso comum, de qualquer lugar, né? Aqui, em qualquer lugar, em todas as famílias, em grupo de amigos, né? Alguém diz assim, eu não ajudo mais ninguém na minha vida. Você já ouviu essa frase? Não. Já ouviu, né? Eu não ajudo mais ninguém na minha vida, porque em algum momento teve alguma experiência e se apegou àquele conhecimento, e aquele conhecimento tornou uma verdade, tornou um princípio de vida. E aqui o que é que Jesus está fazendo? Está olhando para um grupo de discípulos, cheio de convicções, cheios de princípios, e está dizendo, olha, se vocês não se tornarem como esta criança, não se permitirem aprender de forma diferente, aprender de novo, a repensar o que vocês sabem, vocês não vão conseguir entender o que é o reino de Deus e não vão conseguir entrar nele. Nós precisamos nos permitir a aprender novas coisas. E aí vem Jesus dizendo, olha, de outra maneira, os valores do reino de Deus são diferentes dos valores deste mundo. Irmãos, as coisas de Deus são muito profundas. Nós buscamos, evidentemente, as linguagens que temos para tentar entender as coisas de Deus, mas eu imagino que chega a um ponto que nem o nosso vocabulário é suficiente para descrever as coisas de Deus. Nós entendemos até um limite, mas até o limite que podemos entender, nós devemos nos dedicar a entender, mas que o reino de Deus contrapõe aquilo que entendemos nesse mundo, é verdade. Por exemplo, veja no verso 24, ele diz aí, no 34, ele diz assim, olha, mas eles se calaram, porque o caminho tinham discutido, eu estou falando errado aqui, ó. Olha, no verso 35, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É a inversão do reino. Você quer ser o primeiro? Qual é a nossa disputa nesse mundo? É ser o primeiro. Nós queremos e nos dedicamos a buscar a ser o primeiro, ao que se destaca, ao que aparece, ao que merece todos os elogios, ao que merece todos os reconhecimentos. Jesus está dizendo, para obter no reino de Deus este reconhecimento, esse destaque, você tem que ser aquele que serve. Você tem que ser aquele que se coloca à disposição do outro. É o inverso. Tanto que no cenáculo, quando eles estão tendo a mesma discussão, Jesus vai dizer a eles, olha, vocês não são assim, estas coisas são coisas deste mundo, os reinos deste mundo pensam assim, mas vocês não devem ser assim, porque o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E como é que ele faz isso? Ensinando. Lavando os pés dos discípulos, se colocando como aquele que é servo, como aquele que está à disposição para servir. Ou seja, no mundo, as pessoas querem aproximar-se dos poderosos, dos ricos, dos famosos, mas no reino de Deus, quem recebe uma criança com amor é como receber o próprio Cristo.
Sabe que no mundo tem esses anseios. Eu tive um amigo que era interessante, ele falava de forma recorrente de um artista, não vou ficar falando nomes aí, mas tinha um artista bastante famoso, e uma amiga dele trabalhava como, ela era empregada doméstica na casa deste artista, e ele vivia falando isso, não, porque a minha amiga é empregada dele, e aí ele vivia contando coisas que, olha, só eu sei, viu, porque a minha amiga é empregada e trabalha para ele. Sabe, torna essas coisas assim, é como se fosse um valor. Pegam coisas pequenas para se tornar como se fossem coisas grandes. São coisas deste mundo, são coisas que percorrem as relações deste mundo, mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus não é isso que importa, no reino de Deus o que serve é maior. No reino de Deus o que se importa com o outro é maior. E as crianças têm uma capacidade tal, porque uma vez lá na igreja Reconciliação, onde fui pastor Otávio ainda vivia, ele cedeu a igreja para que os irmãos bolivianos pudessem fazer um encontro lá. E nós fomos lá um pouco mais no final do evento, e tinha muitas crianças nossas lá, e as crianças, filhas dos nossos irmãos bolivianos, que não falavam português, e estas crianças se juntaram e brincaram. Algo magnífico. Não existe a barreira, não existe barreira, eles derrubam a barreira, porque o importante é exercer a sua natureza de brincar, de estar junto, de estar ali junto uma com a outra. Aquilo foi um marco na minha vida. Como é que essas crianças derrubaram a barreira da língua, que é difícil, e se colocaram a brincar uma com a outra. Algo magnífico, e Jesus está mostrando isso aí para nós. Então, olha, quando nós olhamos para uma criança que é franca, como aquele videozinho que percorre, um videozinho bem engraçado, que o pai coloca a criança para gravar um vídeo mandando um recado para a mãe, e ele diz assim, olha, aí o pai está dizendo para ele repetir, aí ele fala, o pai fala e ele repete, mãe, eu tomei a picadinha, que é a vacina, né? E a picadinha não doeu. Aí o menino fala, não, doeu sim. A picadinha doeu. A criança é franca, né? Mas esse vídeo bem comum aí. Então, olha aqui, gente, que coisa maravilhosa. Agora, por outro lado, quando a gente vê o homem exercendo o seu poder, nós temos situações, irmãos, eu estou constatando só um fato aqui, mas de um amigo pastor no interior, que foi tirado da igreja por um irmão advogado rico, porque ele praticamente sustentava a igreja, e ele entendeu que o pastor não atendia aquilo que ele esperava, a contragosto da própria igreja. Ele foi lá e tirou o pastor. Eu não estou aqui defendendo se o pastor deveria ou não deveria, isso a igreja deveria decidir, mas não alguém que se dizia lá poderoso, tendo dinheiro, eu que sustento esta igreja. Irmão, isso é totalmente contrário a tudo aquilo que Jesus ensina, totalmente contrário àquilo que Deus estabeleceu. Eu estou dizendo esta questão para ver como a relação de poder deste mundo se manifesta. Então, quando nos colocamos assim para ser, porque o nosso dinheiro, porque o meu cargo, porque a minha casa, porque a minha agenda, porque o meu tudo, para o reino de Deus, irmãos, sinto muito. Não vale muito, não. Pode valer nas relações sociais deste mundo. Pode ter algum destaque nas relações sociais deste mundo e nós não estamos fora dele. Mas, para o reino de Deus, estas coisas não são as mais importantes. E é isso que Jesus está dizendo. Trazendo uma criança, colocou no meio deles, tomando-as nos braços, disse-lhe, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. As crianças não recebiam tanta importância dos adultos, como às vezes ainda acontece, né? Numa reunião de família, às vezes as crianças criam um mundo à parte lá. Mas elas não passavam despercebidas pelos pais mais cuidadosos, que queriam levar as crianças a Jesus, e nem por Jesus, que mostra uma dedicação muito especial. Jesus mostra aos discípulos que é preciso ter visão simples, confiante e dependente, como as crianças, para ver e entrar no reino de Deus. Quando eu reconheço Deus, eu, sem o Senhor,
sem o teu amor, sem o teu cuidado, não sou nada. Não sou nada. Tem estas coisas que relacionam para o nosso mundo, né? Eu não preciso de ninguém, eu cuido da minha vida. Já viu falar isso? Não, eu já fiz uma metáfora uma vez. Eu falei, a gente poderia pegar uma pessoa que diz que não precisa de ninguém, que cuida da própria vida, e colocar numa cidade pequena, ou numa cidade que tenha hospital, shopping, transporte público, mas que não tenha médico, que não tenha motorista, que não tenha prefeito, que não tenha vereador, que não tenha igreja, que não tenha pastor, que não tenha irmãos, que não tenha nada. Está lá, você tem tudo aí. Então viva. Não existe como, irmãos. Nós somos seres relacionais, porque Deus nos criou assim, e quando nós nos colocamos que Deus nos abençoa através dessas relações, e que nós temos que colocar o outro como prioridade, porque isso nos completa, isso nos faz bem. Como quando somos cuidados. Veja que nós temos o afã do ser humano, de nós gostamos até, dentro das nossas possibilidades, de cuidar dos outros, mas não gostamos de ser cuidados. Por exemplo, quando nos tornamos, talvez, dependentes das outras pessoas por conta de uma enfermidade, qualquer que seja, às vezes nós não gostamos. Quando mais tem que levar a gente no banheiro, por exemplo. Tem que levar no banheiro. Não é constrangedor? Só que é interessante, à luz das Escrituras, nós amamos quando cuidamos. E nós amamos quando nos deixamos ser amados. É o mesmo peso. É bom, é gostoso deixar ser amado pelo outro, como é bom e gostoso amar também. É uma troca natural. Por isso, quando colocamos o outro como prioridade, naturalmente nós também recebemos de Deus as mesmas bênçãos. Jesus olha aqueles que se entregam a Deus como pequeninos e adverte. Aliás, aqui é um segundo tempo, é um segundo momento. Jesus está falando e mostrando que a criança é o modelo que o discípulo deve seguir. E Jesus olha para os seus, para todos aqueles que creem, para todos aqueles que se entregam a Deus, para todos aqueles que se colocam como discípulos de Deus, Ele também chama como pequeninos. Vai estar um pouco à frente, né, seguindo aí o capítulo, um pouco à frente, vai chegar neste texto. E Ele ainda faz uma ressalva, olha, se alguém, Ele adverte, que ninguém faça tropeçar nenhum dos pequeninos dele. Então, ao mesmo tempo que ele, olha, o modelo para vocês são as crianças, e quando vocês se tornam como as crianças, eu também olho para vocês e cuido como os meus pequeninos. E ai de alguém que fizer vocês tropeçarem. Por isso temos que ter um cuidado, viu, irmãos? O nosso exemplo, nossas palavras, nosso comportamento. Ai de nós, se fizermos o nosso irmão se desviar dos caminhos de Deus, pelo nosso exemplo, pelo nosso comportamento. Nós haveremos de dar conta disso. Jesus coloca como pequeninos também aqueles que são necessitados, pobres de espírito, que choram e que querem e esperam por ver a luz de Deus em nós, porque Ele quer que olhemos para estes como o mesmo amor que Ele olhou. Quem são os pequeninos do Senhor? São as crianças, são aqueles que se tornam como crianças e aqueles que estão aguardando o socorro dos filhos de Deus. São os seus pequeninos, são as suas crianças, são aqueles que são cuidados por Deus. Há recompensa para quem olhar para os necessitados. Irmãos, uma vez eu vi esta figura, esta construção sobre as coisas de Deus, achei maravilhosa, como se Cristo tivesse construído uma mesa enorme diante dele, e naquela mesa dos dois lados com cadeiras, e cada cadeira com o nome de cada um dos seus, com cada um, todos nós temos o nosso nome lá, todos aqueles que hão de herdar a salvação, têm lá o seu nome. E aí quando você está caminhando na rua, você vê alguém caído na calçada, bêbado, drogado, abandonou a família, talvez seja novo, talvez o nosso olhar seja assim, olha, você deveria estar na sua casa, você deveria tomar vergonha, essa é a nossa natureza, mas quando olhamos que a sua fraqueza também humana como a nossa, permite que ele chegue àquela situação, talvez a nossa melhor atitude seria falar para ele, meu amigo, meu irmão, existe uma cadeira na mesa do Senhor que tem o seu nome, eu gostaria que você ocupasse. Se ele vai ocupar, aí é uma outra situação.
mas quando olhamos para os pequeninos, nós deveríamos saber que eles têm um lugar junto conosco na presença do Senhor. E é isso que ele diz: venham benditos do meu Pai. Ele está dizendo sobre quando chegar o grande dia. Venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Imagina, nós, cada um de nós, chegando à presença de Cristo na sua vinda gloriosa. E ele está dizendo: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo, e me visitaram. Preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiros e hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Amém? Meus irmãos, precisamos nos tornar como crianças, todos os dias, estar com o coração aberto para aprender das coisas de Deus. Entender que muitas coisas que tomam a nossa vida, a nossa mente, nossas preocupações nas questões deste mundo não têm tanta importância no reino de Deus. É importante olhar para as nossas prioridades e não deixar de levar e apresentar nossos filhos a Cristo. Amém? Eu quero terminar, como Dia das Crianças, numa pequena reflexão que escrevi. Filhos, quem são? Quem são os filhos? O salmista diz, no Salmo 127, 3-4, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o fruto do ventre é seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Nós somos pais, avós, tios, tias, amigos, mas todos nós temos a influência sobre a vida de muitas crianças. O que precisamos entender? Nossos filhos não são nossos. Nossos filhos não são nossos. Eles nascem e vêm de nós, mas não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. Podemos até dar o nosso amor, mas eles têm os seus próprios pensamentos. Nós podemos dedicar o nosso amor, mas eles têm os seus próprios pensamentos. Podemos prover o melhor conforto para a sua vida e para o seu corpo, mas não podemos alcançar a sua alma. Só a palavra de Deus tem esse poder. Eles têm os seus próprios anseios, eles têm as suas próprias perspectivas. Só a palavra de Deus pode alcançar o seu coração. Eles, os nossos filhos, as nossas crianças hoje, eles são o anseio do amanhã. O que nós somos para eles? Nós somos a formação daquilo que será o seu passado. Nós estamos vivendo agora, contando história, mas quem está se projetando para o futuro são as nossas crianças. Quando não estaremos, estarão eles aqui. Hoje nós estamos, daqui a alguns anos, eles estarão aqui. Que estejam, em nome de Jesus. Nós estamos formando este passado que eles vão contar. Então, como diz o salmista, eles são como flechas na mão do guerreiro. E nós, os guerreiros, que devemos lançá-lo para o futuro. Nós podemos ensinar os nossos filhos sobre nós, mas não podemos torná-los como nós, porque eles têm a sua própria vida, eles têm o seu próprio caminho. O que é que podemos fazer então? Encher a sua mochila de viagem para o futuro com os alimentos de Cristo, dos ensinos eternos. Isso sim os manterá firme para toda a sua vida. Amém? Sejamos como crianças, olhemos para o nosso próximo como criança que depende de Deus. Vamos abrir sempre o nosso coração para aprender de Deus. Talvez tudo aquilo que saibamos hoje, Deus possa nos dar muito mais amanhã.
e entender que tudo aquilo que sabemos hoje era muito pouco perto do que Ele ainda pode nos dar, nos ensinar. Amém? Vamos orar? Deus eterno, soberano Pai, louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Obrigado, Deus, por Tua palavra revelada. Nos ensina, ó Senhor, a viver como uma criança, Senhor. Uma criança, Deus, que tem um coração confiante no Senhor. Tem um coração dependente, Deus. Uma criança que não vê barreiras no relacionamento com o seu próximo. Numa criança, Deus, que está sempre disposta a aprender, a crescer, a se desenvolver. Que as questões deste mundo, Senhor, não tome as nossas preocupações. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como o Senhor mesmo orou por nós. Mas nos ensina, Senhor, a equilibrar estas coisas, para que as coisas deste mundo não tomem o seu lugar nas nossas vidas, não tome o seu lugar nas nossas famílias, não tome o seu lugar nas nossas prioridades, ó Deus. Nos ensina, Deus, a ter este olhar. Nos ensina, Pai, a fazer como o Senhor quer que façamos, para que possamos viver bem, caminhar bem, Senhor. Ainda que a vida imponha, Deus, as suas dificuldades, mas sempre teremos a certeza da companhia do Pai, da companhia do Senhor ao nosso lado, nos guiando, nos levando, nos cuidando, nos protegendo, Senhor, e nos dando força, Pai, até a consumação do seu tempo, quando todas estas coisas cessarão e nós estaremos então eternamente na Tua presença, Senhor. Nós te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Amém.